Oi, gente. Eu recebo muita pergunta ainda do meu Kindle, dúvidas sobre ele, se lê PDF, se não lê, quantos livros cabe. Então eu tô aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Esse meu Kindle aqui é o Kindle Paperwhite 11ª geração, tá? Ele ainda é o que está sendo vendido. Tem ele e tem o Signature Edition, que a diferença deles é principalmente que o Kindle 11ª geração normal, ele tem 8 GB e o Signature Edition tem 32 GB de armazenamento. E a outra diferença é que o Kindle 11ª geração, Paperwhite 11ª geração, o carregamento dele somente por cabo, tá? Que no caso aqui é a entrada USB-C. Já o Signature Edition tem carregamento por indução, tá? Então vamos lá. Aqui tem a entrada do carregador, tem o botão de liga e desliga, e aqui tem a luzinha para indicar se está carregado, descarregado ou se está ligando ou desligando, tá? Aqui a tela inicial do Kindle é dessa forma. Fica todos os seus livros de biblioteca aqui, os que você tem, então você pode ir arrastando aqui pro lado e vai ter mais. Os livros que são emprestados do Kindle Unlimited, eles ficam aqui com o Kindle Unlimited em cima, tá? Nessa parte aqui que mostra a capa de vocês. Então aqui. Aí ele mostra os livros que eu já terminei de ler com essa etiquetinha de lido. E as porcentagens dos livros que eu tô lendo. Se eu não tiver iniciado o livro, ele fica desta forma aqui, ó. Sem nada, tá? E se for somente a amostrinha, ele também me mostra que é só a amostra. Que aí se eu quiser depois comprar o restante do livro, eu compro. Eu posso clicar aqui e ver dessa forma. Que aí eu posso filtrar por lidos, não lidos. E aí ele vai me mostrando, tá? Aqui é a parte onde eu coloco o filtro. Aqui eu posso organizar de outras formas. Decrescente, por título, por autor. Colocar em forma de grade, em forma de lista, tá? Coisas bem básicas. Eu prefiro em forma de grade. Aqui eu volto para a tela inicial. E aqui eu posso clicar também para ir para a biblioteca, tá? Então eu posso clicar aqui ou aqui. Aqui embaixo recomendações, tanto do Kindle Unlimited, com base nos livros que eu pego emprestado e que eu leio. Aqui ele me dá outras indicações de livros, que aí podem ser do Kindle Unlimited ou não, tá? E aqui recomendações com você, com base nos livros que eu leio. Aí ele também vai me indicando por autor que eu mais leio. No caso aqui dessa Taref Maf, que é do Incendeia-me, que é uma série que eu leio. E aqui outros livros que eu leio também, tá? Que ele vai me indicando. São mais indicações, leituras rápidas e tal. Enfim, tirando essa parte aqui inicial do Kindle, eu tenho a opção dessa lojinha, tá? Eu tenho que estar com Wi-Fi para ir para essa lojinha, que aqui ele vai direto para a loja do Kindle. E aí eu posso pesquisar diretamente pelo Kindle Unlimited, pelo Prime Reading, pelo e-books em inglês, todos os e-books, Kindle, promoções Kindle, que no caso vão ser promoções de livros, de e-book, novidades, ou eu posso ir descendo aqui e ir vendo. Por exemplo, se eu tiver o Kindle Unlimited e tiver ido na minha biblioteca e devolvido algum livro, ou tiver menos de 10 livros emprestados, eu posso vir aqui e clicar nesse livro que tem Kindle Unlimited e já ler agora, baixar, tá? E já utilizar esse serviço diretamente do meu Kindle. Porque antigamente, antes de ter essa função de loja, eu teria que ir no meu aplicativo do Kindle ou no site da Amazon, tá? Pra pegar emprestado no Kindle Unlimited e depois vir aqui e sincronizar. Essa opção sincronizar, tá? Vamos lá, continuando. Esse Kindle aqui, ele tem 300 ppi de resolução de tela. É a máxima resolução que tem. Até o Kindle Oasis tem essa resolução, tá bom? A pergunta que mais me fazem, Tainá, ele lê PDF? Sim, ele lê PDF. Eu acredito que eu não tenho nenhum livro em PDF aqui. Ó, esses livros aqui, que estão sem capa,
eles são em PDF, tá? Tá aqui, ó, o símbolozinho do PDF. Tainá, como é que fica o PDF no Kindle? Como vocês viram, ele não fica com capa. Tem a forma de eu colocar capa nele, mas eu não gosto de ter esse trabalho, então os que não tem capa, eu já deixo sem capa mesmo. Aqui ele vai abrir, vai baixar o livro. Ó, o PDF ele é dessa forma. Quando eu tento ampliar a letra, porque você sabe que se eu fizer esse movimento de pinça, eu posso aumentar ou diminuir a letra, certo? No PDF, não, ó. Vocês veem que ele fica como se fosse uma foto. E quando eu tento aumentar, ele me dá somente um zoom na parte que eu quero e eu posso ir arrastando. Então, um ponto negativo do PDF é que ele fica dessa forma de foto. Eu não consigo aumentar ou diminuir a letra ou mudar a fonte. Nada disso eu consigo fazer. Não posso colocar em negrito, não posso fazer nada disso. Coisa que eu posso fazer nos livros no formato MOB, né? Que é o formato do Kindle. Mas existe a opção de você entrar lá no seu e-mail, ter esse arquivo em PDF, mandar por e-mail para a sua conta do Kindle, né? Que você tem aqui, ó. Vou até colocar aqui para vocês. Configurações. Todas as configurações. Eu posso vir aqui, sua conta, endereço de e-mail Kindle. Ó, o meu endereço de e-mail Kindle é esse aqui. Então eu vou lá, envio para esse e-mail com o título converte e coloco em anexo o arquivo que eu quero converter. As últimas vezes que eu fiz isso, vou ser bem sincero com vocês, demorou muito pro arquivo, demorou mais de uma semana pro arquivo chegar no meu Kindle. Não sei qual foi o problema, se é dificuldade na Amazon fazer isso. Antes, quando eu fazia, demorava cerca de um dia no máximo. Da última vez que eu fiz, demorou quase 7 dias. Então, eu prefiro não ter esse trabalho, até porque esse meu Kindle tem uma tela grande. E aí, por isso, eu reforço que se você vai ler muito PDF, seja livro de faculdade ou livros que você baixa na internet para ler mesmo, eu indico mais que você compre ou esse Kindle ou o Oasis, por conta do tamanho da tela, que faz muita diferença, tá? Eu vou deixar aqui nos cards marcado o Kindle comparando com o Kindle Paperwhite 10ª geração, que a tela dele é só 6 polegadas, esse é 6.8 e o Oasis é 7 polegadas. E a diferença de tamanho é muito grande para ler em PDF, tá? Aproveitando que eu estou em configurações, aqui eu posso configurar o Wi-Fi, tá? Ou colocar em modo avião. Aqui, opções de dispositivos. Eu tenho para me mostrar capa ou não, com essa função. Quando eu bloqueio a tela, aqui ele pode ou mostrar a capa do livro que eu vou estar lendo, ou mostrar um desenho. No caso aqui ele está me informando, o livro que você está lendo não tem capa. Por quê? O último livro que eu abri, que era aquele PDF, ele não tinha capa. Então, aqui ele está me mostrando um desenho aleatório. Então, se eu destravar e travar de novo, a imagem é para mudar, tá? Porque o Kindle sempre foi assim. Aí ele vai mudando se o livro não tiver capa ou se aquela função de mostrar capa estiver desativada. Se eu estiver lendo um livro que tenha capa, vou mostrar aqui para vocês. Fechar aqui as configurações. Vou voltar aqui e vou clicar em um livro que tenha capa. Por exemplo, Arrume Sua Cama. Eu vou abrir ele. Não precisa bloquear dentro do livro para ele mostrar a capa. Como ele tem capa, a capa do livro que eu tô vendo vai ficar aqui na frente, tá? Continuando em configurações. Aqui ele tem uma função muito boa, que é a função de aprender idiomas. Vamos lá. Configurações. Opção de dispositivo, como eu mostrei, só é mostrar a capa, que é a função que dá para ativar aqui. Programação de temperatura de cor. Eu posso programar para determinado horário ele já mudar para uma temperatura que eu escolher, mas eu não uso essa função, tá? Eu gosto de ficar eu mesmo mudando de acordo com o que eu gosto. Senha de dispositivo, eu posso colocar uma senha para quando eu desbloquear o Kindle, eu digitar uma senha, para as pessoas não terem acesso fácil ao meu Kindle. Eu posso colocar aqui para reiniciar, redefinir o Kindle, que ele volta para as configurações originais. Opções avançadas, que é para me gerenciar a energia do dispositivo, armazenamento, hora e tal.
Aqui eu posso configurar a hora do Kindle, a tela inicial é a biblioteca. Aqui eu posso criar coleções, tá? O Whisper para e-books usa dados desse dispositivo automaticamente para fornecer funcionalidades via Whisper. Nunca utilizei essa função. Economia de energia também nunca utilizei. O meu sempre fica ativado, por isso que o Kindle dura quase 2 meses de bateria. Privacidade, gerenciamento de armazenamento. Dos meus 8 GB, a gente fica com a quantidade livre de 6.23, porque o restante, 1.8, alguma coisa assim, é do gerenciamento, né? Do sistema do Kindle. Então ele não tem 8 GB inteiro. Eu tô com exatamente 5.8 livres, ou seja, eu tô apenas ocupando 0.40 e alguma coisa de armazenamento do meu Kindle. E eu vou já mostrar quantos livros eu tenho, tá? Opções de leitura. Nessas opções de leitura aqui, se minha mão estiver encostando um pouquinho na tela, que é o ruim desse Kindle especificadamente, porque isso aqui tudo já é tela praticamente, ele às vezes não clica nas coisas. Opção de leitura, nossa, não tá clicando. Vou bloquear, desbloquear. É até bom pra vocês verem problemas que o Kindle pode ter, tá? Opção de leitura, atualização de página, que eu posso desativar isso, ativar ou desativar isso. Por que isso? Me perguntaram no comentário, isso é importante. Me perguntaram por que às vezes quando a pessoa estava lendo, quando ela passava de página, ela via no fundo da página a marcação das letras que estavam na página anterior dela. Então, se você não quiser esse problema, você pode aqui, colocar ativar na atualização de páginas, que aí ele atualiza a exibição a cada vez que gira a página. Ou seja, assim que eu passar, ele meio que apaga tudo e coloca novas coisas na tela. E aí não vai ficar com esse resíduo de tinta na parte de trás da sua página, sabe? Eu não tenho problema com isso, então eu desativo. Ou outra forma de você fazer isso é quando ficar esse resíduo de marcação da página anterior, você bloqueia, desbloqueia ou desliga e ativa o Kindle novamente, tá? Construtor de vocabulário, isso aqui eu utilizo bastante, eu sempre deixo ativo, porque ele me ajuda a aprender idiomas. Eu leio bastante livros em inglês, então daqui a pouco eu mostro essa função pra vocês, tá? Idiomas e dicionário, aqui quanto mais idiomas eu quiser aprender, eu tenho que baixar o dicionário do idioma, tá? Aqui no caso eu não estudo chinês, então eu não mexo nessa função. Dicionário, então eu posso aqui colocar. Eu baixei somente esse, português, italiano, inglês, espanhol e alemão, que são os idiomas que eu tenho vontade de ler no Kindle. Eu marco o idioma principal que vai funcionar meu Kindle, no caso aqui ele está em português, tá? E teclados, eu posso colocar teclados diferentes para idiomas diferentes, tá? Eu posso adicionar vários teclados, porque quando a gente está no livro, eu posso adicionar notas. Então, se eu estiver estudando chinês ou souber chinês, sei lá, e eu quiser escrever algo em chinês, é só colocar o teclado em chinês. Acessibilidade, eu posso ter leitor de voz, e aqui no caso eu tenho que colocar algum dispositivo Bluetooth para ele falar, tá? Então eu posso conectar um fone Bluetooth, alguma coisa para ele me ajudar na leitura. Inclusive, se você não sabe, você pode colocar a Alexa para ler os seus livros, ao invés de você ter aquela função de ter uma conta na Amazon americana, para você ter aquele Kindle Reading, alguma coisa assim, que você tem não é e-book, é como se fosse podcast, meu Deus, eu esqueci o nome agora. Os audiobooks. Ao invés de você ter todo esse trabalho para ter um audiobook, você pode só dizer: Alexa, leia meu último livro. Ela continua onde você parou e você meio que vai ter um audiobook, só que é pela Alexa, tá? Inversão de preto e branco, que aqui eu posso inverter, as letras ficam brancas e o fundo fica preto. Ou eu posso fazer isso também na função modo noturno, também inverte, tá? Que é aqui na tela principal. Continuando aqui, eu posso ter controle de página, ajuda de guias e usuários. Isso aqui é só
é bobagem. Aqui, continuando em cima, eu tenho um brilho que eu posso aumentar ou diminuir, e o aquecimento que eu posso aumentar e diminuir, tá? E o aquecimento, ele fica muito mais amarelo quanto mais luz estiver ativa. Porque, ó, se eu tiver aqui, eu posso ter muito amarelo, mas por conta de eu não ter as luzes ligadinhas, ele não fica tão amarelo, tá? Então, basicamente é isso. Eu posso colocar em modo avião ativado ou desativado, que é pra poupar mais bateria, tá? Mas normalmente eu não ativo, a não ser que uma forma aqui de você burlar o sistema do Kindle Unlimited. Você baixa os livros do Kindle Unlimited, no caso você tem que pagar um mês, e aí quando estiver perto da sua finalização da sua assinatura, você ativa o modo noturno, e os livros que estão emprestados do Kindle Unlimited não vão sair da sua biblioteca, porque ele só sai se o Wi-Fi estiver ligado e o Kindle, a loja da Amazon, receber a notificação aqui do seu Kindle que a sua assinatura expirou e tal, aí sai, tá? Mas se você, tá no último dia da minha assinatura, quer pegar livros emprestados, ficar com 10 livros e ter esses 10 livros pra quando eu quiser ler, terminar de ler e voltar a ter a minha assinatura, eu posso fazer isso também, não tem problema nenhum. Assim, não é a coisa mais certa a se fazer, mas dá pra você fazer isso, tá? E aí, o consultor de vocabulário é bom, porque eu posso vir aqui, ó. Deixa eu pegar um livro em inglês, pra vocês verem. Então, eu já li em inglês, cadê? Nossa, cadê o livro que eu tava lendo? Eu vou colocar nesse Maybe Now. Ó, eu posso ter a opção aqui embaixo, quando eu ativo aquela opção de leitura. Ó, quando eu tô dentro de um livro em inglês, eu tenho algumas opções de alterações aqui. Além de eu verificar temas, fonte, que eu posso mudar para negrito, tamanho, ou fonte da página, o layout da página, se eu quero deitado, se eu quero em pé, se eu quero com espaçamento ou alinhamento, eu ainda tenho as opções de mostrar o menu de destaques automaticamente quando o trecho for selecionado, tá? Animação de virar a página, eu vou ativar para vocês verem que quando eu passar a página assim, ele faz como se fosse uma folha virando. Dicas de vocabulário, eu posso ativar quando eu estiver lendo, que aí, ó, aqui já mudou. Aqui nesse, ó, ele mostra um setinho, scoots, é to move a short distance, ou seja, esse scoot significa que é se mover a uma distância pequena, então pode ser um salto, ou pode ser uma caminhada, ou pode ser, vou bem ali, sei lá, alguma coisa do tipo. Notepad significa, ó, porque pode ser uma palavra difícil, e aí aqui embaixo ele mostra assim, ó, deixa eu entrar aqui no livro. Nas dicas de vocabulário, quando eu clicar aqui, eu posso colocar poucas dicas, que ele só vai me dizer as palavras que são mais difíceis, ou quando mais eu coloco, ele vai me dizendo palavras que podem ser um pouco mais diferentes. Então, aqui, ó, nesse notes, to move the head up and down, que é tipo meio que acenar com a cabeça para concordar. Notebook, a book used for write notes. Notebook, no caso aqui é caderno, é um livro usado para escrever, não é um notebook que a gente conhece como notebook. Então, aí, por exemplo, se eu não souber a palavra notebook, se eu entender essa frase de cima, eu já consigo saber essa tradução. Então aí fica, ó, couch, a long soft seat for people, ou seja, um longo assento macio para as pessoas, ou seja, sofá. Então a gente assim vai entendendo. Isso é muito bom para quem tá aprendendo inglês e tá com dificuldade. E eu posso ocultar, que aí sai todos, ou mostrar. Então, quando eu ativo aquela função de dicas de vocabulário, qualquer livro que eu entrar que foi em outro idioma, ele vai aparecer aqui no canto, tá? Ao invés da porcentagem do livro, coisa do tipo. E aí a porcentagem passa a ser desse lado, tá? Que tava desse lado aqui. E aqui eu posso mudar aqui ou lá nas configurações. Eu posso colocar o tempo restante do capítulo, o tempo restante no e-book, que ele me mostra a quantidade de horas, dependendo da velocidade que eu tô lendo, a posição. Se der, ele também me mostra a página, tá?
Aqui também ainda, deixa eu ver se tem alguma outra configuração nova. Aí eu posso colocar aqui os idiomas que eu quero que tenha essa dica de vocabulário. Eu posso adicionar pro inglês e pro chinês da China, tá? Eu também tenho esse pininho que é mostrar guias de pronúncia acima dos caracteres chineses. No caso, se eu estiver aprendendo chinês, vai ser muito bom. Eu tenho informações sobre e-book, referências do e-book, progresso de leitura, que é a página, que aí eu posso escolher página, tempo restante, nenhum, tempo restante do capítulo, que é a mesma coisa que eu consigo mudar aqui na parte de baixo. E mostrar relógio de leitura, que eu posso colocar um relógio aqui em cima da minha tela, ó. Se eu desativar, ele some, e se eu ativar, ele aparece. Eu não gosto muito porque eu acho que fica me apressando isso. E basicamente é isso. Vou mostrar a quantidade de livros que eu tenho na minha biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo ver logo. Deixa eu ver aqui, quantidade total de meus livros. Ó, eu tenho apenas 0,4 de memória, né? 0,4 gigas. E os meus livros são todos esses, ó. Tinha que ter bem uns 100 livros. Ó. Tá? São todos esses livros que eu tenho. São cerca de uns 50 livros. Então, se a gente for fazer uma média aí, seriam 100 livros a cada giga, 100, 120 livros a cada giga, dependendo do tamanho do livro, né? Vezes 5, mais ou menos, 500 livros, 600 livros, 1000 livros, por aí, tá? É um cálculo aqui bem besta que eu tô fazendo com base nos livros que eu tenho atualmente na minha galeria. Mas é aquela coisa, eu posso devolver os livros do Kindle Unlimited, então eu não me preocupo com questão de memória, porque eu leio mais pelo Kindle Unlimited do que por outro. E mesmo que eu baixe um livro, um PDF ou alguma coisa, quando eu terminar de ler, se aquele for um livro que eu não vou ficar revisitando ele, eu posso excluir ele, eliminar aqui do meu Kindle, e aí libera a memória de novo. Então assim, eu, Tainá, não pretendo ter mais de 1000 livros, sei lá quantos livros ao mesmo tempo no meu Kindle, tá? Porque se eu ler aquele livro e eu souber que eu não vou ler novamente, normalmente eu gravo o livro que eu leio no meu Instagram, eu tiro foto e tenho uma aba só para livros lá que eu leio. E é isso, tá? Acredito que todas as dúvidas foram sanadas. Ele tem aquecimento de temperatura, tem a luz, que é bem boa, a memória também. O carregamento é um pouco demorado. Pra mim demora mais de uns 4 horas carregando, tá? Mas ele dura bastante. E é isso, gente. Não tem muita coisa a se falar. Ler PDF. Eu indico muito o Kindle, porque é uma coisinha super fina. Você leva pra qualquer canto. Deixa eu tirar aqui como base com vocês algumas coisas pra você ter noção do tamanho. Aqui é um óleo de cabelo, ó. Aqui é uma base, pra vocês terem noção do tamanho. É quase o tamanho da base. E é isso, gente. Eu indico muito a compra do Kindle. E eu indico mais esse Kindle específico, tá? Eu não acho que vale a pena pagar R$200 a mais pra ter um Kindle Signature Edition só por conta de carregamento por indução, já que você quase nunca carrega um Kindle, e por conta da memória maior. A não ser que você seja muito leitor, mesmo assim, que leiam não sei quantos livros por ano e queira ter todos e coisa do tipo, eu não acho necessário. Ou, se você vai pagar R$800 no Kindle Signature Edition, eu indico você pagar logo no Kindle Oasis, porque por conta dessa tela aqui, às vezes você chega a esbarrar o dedo aqui, ó. Então eu tô lendo, tô segurando aqui a tela, às vezes eu acabo clicando sem querer no meu livro por conta da borda ser fina, tá? E por conta da borda ser fina, eu indico muito a compra de uma capinha, tá? Essa é a minha capinha, ela é assim, ela é original da Amazon. Você coloca seu livro aqui, ó, ele não faz clique, tá? Porque ele é de borracha atrás, mas ele já tá todo encaixado. Aqui é a capinha, ela protege minha tela, então não precisa de película, que é outra pergunta que me fazem, tá? Você usa película? Não uso, não preciso, porque sempre eu tô de capa, desde o dia que eu comprei meu Kindle eu já comprei com a capa. E ele acaba se tornando maior aqui, ó, porque ele cria essa voltinha que eu encaixo meu dedo aqui. Então quando eu tô segurando desse lado, eu encaixo aqui assim, eu acabo não pegando na tela, ou eu encaixo meu dedo aqui
e seguro também como se fosse empurrando o Kindle aqui do lado, ó. E aí eu acabo não encostando na tela também. Então, por conta da borda ser fina, eu indico a compra de uma capinha. E se for pra você comprar o Signature Edition e uma capinha que tá quase R$200 na Amazon, eu indico você ir logo no Kindle Oasis, tá? Porque ele tem a pegada ergonômica e tem botão. Eu queria muito que esse tivesse botão, tá? Então é isso, meu vídeo sobre o Kindle. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comenta. Se inscreve, por favor, no meu canal e me ajuda a crescer aqui no YouTube, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo vocês. Beijo, fui!